quase saindo. Rapidamente ele vai ser publicado, que é sobre os capítulos 5 e 6 do livro 2, tá bom? Então, eu realmente gosto muito da questão das epígrafes, porque as epígrafes, aqui é um texto com caráter científico, né? No caso do meu livro, Marx e a Filosofia, então não é um texto de divulgação, não é um texto literário, é um texto de caráter científico que se centra em um texto, que é os 3 livros do Capital do Marx e seus manuscritos preparatórios. Então, evidentemente, que você não tem um grau de liberdade total para poder escrever e desenvolver o seu conteúdo, né? Porque você tem que respeitar aquele texto a qual você está analisando. Senão você não publica um texto sobre capital, publica um texto sobre uma teoria sua e ponto. Aí você faz o que você quiser. Então, a epígrafe ela tem um papel em textos com esse caráter científico. Não quer dizer que eu não tenho liberdade nenhuma, tá, gente? Mas eu não tenho toda a liberdade. A epígrafe é um lugar, assim eu entendo, onde o escritor ele tem um grau de liberdade maior em textos com esse caráter técnico-científico, onde você pode apontar para aspectos que você não vai tratar diretamente no seu texto, porque não é um objeto direto da investigação, senão a escrita não acaba nunca, mas você aponta para lugares que, para o leitor atento, pode auxiliar bastante aí na reflexão e na extrapolação do próprio conteúdo apresentado no livro para outros domínios conexos, mas não diretamente tratados. Na epígrafe, o escritor tem toda a liberdade. Ele bota a epígrafe que ele bem entender, né? Ele não vai precisar comentar a epígrafe, ele não vai precisar citar, não vai precisar analisar o que vem antes, o que vem depois. É um lugar onde há absoluta liberdade de quem escreve com relação à epígrafe. Então eu utilizei ela, no caso desse livro, no Marx História um pouco também, para fazer apontamentos que, na minha opinião, estão diretamente relacionados ao conteúdo investigado no livro, mas que apontam para aspectos que extrapolam e são, portanto, provocações ao leitor. E as provocações são as melhores, né? Tem outras no livro. Então, todos os capítulos têm uma epígrafe, né? São 19. Tá aqui a estrutura. Aliás, gente, eu me preocupo tanto com essa questão da escrita, acho que a maioria das pessoas talvez não saibam, vou comentar aqui. Essa questão do livro ter títulos, né? Ter um título, ter uma estruturação em seções, né? No caso do meu livro Marx e a Filosofia, em 2 seções ou partes, 4 seções ou partes, capítulos, né? Subcapítulos, né? Subcapítulos, eu não sei como é que chama isso. Se descer aqui vai ser um caso, vocês podem ver pela numeração, ó. 11, 11.1, 11.1.1. Essa estruturação hierárquica, isso é uma criação da escolástica medieval. Não sei se sabem. Os livros, se nós pegarmos os épicos, né? Se pegarmos, por exemplo, os épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, você tem a divisão dos cantos, no caso da Ilíada de Homero, mas as divisões que vêm depois é a criação posterior. Né? E ainda assim os cantos canto 1, 2, 3, 4. A Bíblia, por exemplo, a estruturação em capítulos e versículos dos diversos livros foi feita depois, é um texto contínuo e corrido, não tem essa estruturação interna. Mesma coisa vale, será, para os livros de Aristóteles, né? Aristóteles escreveu vários livros e aquelas divisões internas que nós temos é para localizar facilmente os trechos, é igual os capítulos e versículos da Bíblia. Originalmente é um texto contínuo, né? E até o título ele demorou para se consolidar, tá? Se nós pegarmos os épicos mesopotâmicos, por exemplo, o famoso épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como queiram pronunciar aí, ele nem título tem. Na verdade, ele, para ser identificado na época, se usava o primeiro verso, as primeiras palavras do escrito. Ele que o abismo viu. Segundo a tradução brasileira aí do Jacinto Brandão, ele que o abismo viu. Depois passou a ser chamado como Gilgamesh, né? E é óbvio que essa estruturação hierárquica, ela reflete em alguma medida uma concepção que é muito dominante na escolástica medieval, que tinha uma visão hierarquizada, né? A metafísica que eu vou tratar aqui dentro do meu livro, que é essa metafísica que eu chamo de analógica, tá? Que é uma hierarquia do ser, uma hierarquia ontológica do ser, que vai dominar ali na escolástica e que vai refletir na sua forma de estruturar o texto, que por sua vez vão ter outros impactos. Tem autores como Panofsky, um estudioso aí da arquitetura, da arte
medieval, da perspectiva, né? O Panofsky ele defende que a estrutura da catedral gótica ela reflete a estrutura de um texto escolástico, em grande medida. Pode ser que sim, faz sentido a tese, não sei avaliar. Né? Mas o capital é um objeto, o capital, o processo social, né, bastante apropriado de ser exposto, apresentado nessas estruturas profundas, hierárquicas, porque o capital ele é hierárquico. Ele se estrutura, ele tem um núcleo estruturador, por qual, né, depois o capital se distribui para outros tipos de capitais particulares, que depois se duplica e vai criando camada em cima de camada. O capital pede uma estruturação hierárquica. Eu fiz questão de pedir para o diagramador do livro, diferente do Marx a História, que foi feito um índice mais linear, vamos chamar assim. Então tem um índice um pouco mais linear, né? Sem indentação e tal. Eu fiz questão de pedir para o diagramador que eu queria um índice um pouco mais tradicional nesse caso, né? Um índice que ficasse mais claramente demarcado, né? A estruturação, aí claro, a gente usou recursos, né? Letras maiúsculas nas seções, negrito nos títulos de cada capítulo, não é isso? Depois sem ser negrito e tudo mais, mas porque o capital tem uma estrutura hierárquica. Eu problematizo isso para vocês pelo seguinte: será que todo texto tem que ser sempre escrito assim? Eu sou bastante simpático de formas literárias que têm outros objetivos. Se nós pegarmos, por exemplo, os livros do José Saramago, que são escritos de uma forma contínua, quase sem demarcação de parágrafo, porque ele quer fazer com que o livro dele soe como se alguém estivesse contando uma história para outro. Né? E será que todo objeto científico ele tem que ser sempre apresentado da mesma forma? Será que literatura e ciência, no que diz respeito ao homem, se separam por um abismo tão profundo? Será que se separam? Provocações aí para vocês, tá? Então, essa estrutura é uma estrutura bem hierárquica mesmo e foi pensada para ser assim, e tem a ver com o próprio capital.